Eu sou Renata, gerente de recursos humanos da Santillana Brasil. Espero que vocês estejam bem, guardadinhos em casa, e quero agradecer o convite para falar um pouquinho com vocês sobre um desafio que é a gestão de pessoas em tempos de quarentena. Bom, esse bate-papo, então, vai começar com a minha apresentação, né? Muito prazer, eu sou psicóloga há 14 anos, atuo em recursos humanos há 17. Fiz uma pós-graduação em gestão de recursos humanos e foi aí que começou a minha carreira, né? Minha carreira foi com base na minha paixão pelo desafio de fazer gestão de gente, né? E é disso que a gente vai falar agora. Bom, em tempos de pandemia, falar sobre desafios de gestão de pessoas é algo que parece muito simples e complexo ao mesmo tempo, né? A gestão de pessoas é o nosso desafio todos os dias, onde quer que estejamos, esse afastamento, esse isolamento social só nos faz reinventar as formas, mas o desafio continua, né? Então, a ideia é que a gente possa sempre se manter próximo, mesmo estando distante das nossas equipes. E você? Como é que está fazendo nesse momento de pandemia? Você está conseguindo se manter próximo, se fazer presente, virtualmente, pelo menos? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, o primeiro tópico da nossa conversa, desse bate-papo, é o acompanhamento do seu time, né? Lembrando que o seu projeto político-pedagógico precisa estar bem claro, definido. Ele está? Todos eles sabem exatamente o que você tem enquanto visão, missão e valores do seu negócio? Porque a escola é um negócio, né? Eu trabalho na Santillana Brasil e o nosso negócio é educação, é o mesmo que o seu. Então, é importante que a gente tenha um projeto político-pedagógico bastante claro, né, e que seja um contrato, esse é o grande contrato entre as partes, entre você, gestor, e entre a sua equipe também. O quanto é importante quando a gente tem valores alinhados, né, com os nossos colaboradores, com o nosso time, o trabalho acaba fluindo muito melhor e o engajamento das pessoas é outro. Então, será que isso está claro? Né? Você já se perguntou se nesse período nada ficou perdido no meio do caminho? Como é que está essa comunicação com a sua equipe? Bom, fora isso, como é que estão as entregas de resultado? Essa é uma reflexão importante, né? Porque no dia a dia a gente está ali, né, na escola, presencialmente, no tete-a-tete, né, e é fácil medir resultados, é fácil olhar aquilo que está funcionando e que não está funcionando. E como é que você tem feito isso com o seu time à distância? Essa é uma pergunta importante para se fazer, né? A entrega de resultados, ela pode ser medida, primeiramente, por reuniões frequentes, periódicas com seu time. Segundo, quando a gente deixa claro o objetivo e a entrega que se espera, né? E mesmo à distância, isso precisa ser sempre retomado, sempre relembrado, né? E como é que a gente pode pontuar, né, dar um retorno, um feedback, né, positivo ou negativo, quando as coisas não estão claras para ambas as partes. Então, o importante é que você esteja em reuniões periódicas e que os objetivos sejam claros, que a entrega do resultado aconteça, e se ele não acontecer, que você converse abertamente, respeitosamente com o seu time. Pontue claramente aquilo que não foi legal, né, aquilo que não está sendo legal nessa experiência para ambas as partes. Então, a ideia do acompanhamento eu diria, como gestão de pessoas, é o pulo do gato, né? É aquilo que a gente mais precisa fazer para ter sucesso enquanto gestores. E lembrando sempre as nossas equipes, né? E aí eu falo nossas porque faço isso diariamente com a minha também, que a empresa é nossa, né? O pensamento de dono precisa estar na cabeça de cada um de nós, né? De cada um da sua equipe e na sua enquanto gestor. E na escola não é diferente, né? Nós estamos falando de um universo muito propício a se perder isso de vista, né? As pessoas estão muito focadas e engajadas com a diferença na educação, na formação dos indivíduos, mas a gente não pode deixá-los esquecer, né, que a escola também é uma empresa, né? Uma empresa que tem metas, resultados e que precisa enfrentar os desafios todos os dias, e para isso a gente precisa unir forças, né? A gente precisa cobrar produtividade, a gente precisa acompanhar, né, coisas que são sucessos e insucessos no dia a dia, nas ações que a gente faz, né, e os nossos times fazem. Então, é importante lembrar sempre as nossas equipes, nessas conversas periódicas, de que nós somos uma empresa, né, todos nós somos uma empresa, ok?
Bom, até aí estamos falando de aspectos relacionados ao acompanhamento da sua equipe, do seu time nesse momento de pandemia. Mas existem 2 outros pontos bastante importantes para você, gestor, que são desafios diários, mas que não acontecem sempre, né, com uma frequência, como acontece o acompanhamento do time, as reuniões periódicas, que são demissão e contratação. O que a gente faz nesse momento de pandemia, né, que nós já estamos há mais de 100 dias aí em isolamento, muitos trabalhando em home office, o que a gente faz quando a gente precisa contratar ou demitir alguém do nosso time? Então, acho importante a gente, nesse bate-papo, falar um pouquinho de dicas úteis para isso, né? Como fazer isso à distância? Como é que eu consigo comunicar uma demissão em período de afastamento, de isolamento social? Ou como é que eu contrato um novo colaborador para o meu time? Como é que eu contrato um novo professor para o meu time? Né? Então, uma dica é, sempre utilize recursos virtuais. Nunca utilize-se de WhatsApp, e-mail, né, coisas que sejam escritas apenas. É importante ter a sua carinha naquilo que você faz, seja para dar uma má notícia ou uma boa notícia, né? Os desafios estão para os 2 lados. Então, sempre utilize recursos virtuais, esqueça telefone, WhatsApp e e-mails. O importante é utilizar uma câmera. Olha, hoje em dia, muito difícil alguém que não tem uma câmera no computador, né, seja ela uma câmerazinha portátil que ela pluga, seja ela uma câmera que vem no notebook, então, utilize-se disso, se mantenha mais próximo das pessoas, virtualmente, né, e principalmente em conversas difíceis ou conversas alegres, como é a contratação de alguém. Nós, de recursos humanos, também tivemos que nos reinventar, né, também tivemos que lançar mão de muita tecnologia para fazer entrevistas, avaliar candidatos, dar feedbacks, então, essa é a experiência que eu quero compartilhar com vocês. Então, além dos recursos virtuais, o que a gente precisa? Né? Precisa de empatia, né? Precisa refletir como a gente gostaria que fosse se nós estivéssemos ali do outro lado, né? Recebendo uma notícia de uma demissão ou recebendo uma notícia de uma aprovação, de uma entrevista ou num processo seletivo, né? De que forma eu faria, então, para o outro, que é exatamente como eu espero que façam comigo. Então, a empatia, né, que é tão dita por aí, é tão falada, tão comentada, é isso, é colocar-se sentadinho no lugar do outro um pouquinho, é enxergar as coisas com os olhos da outra pessoa, né? Então, coloque-se no lugar e pense, eu preciso demitir, eu preciso contratar, como eu gostaria que fosse comigo? Né? Responda a essa pergunta muito sinceramente, né, e crie o seu roteiro. Né, respeitosa, de forma respeitosa, de maneira objetiva, de maneira transparente, né, clara, receptiva, são aspectos importantes na sua comunicação e que, se colocando no lugar do outro, tenho certeza que você vai tirar de letra esse processo demissional ou admissional que você tem aí no seu trajeto nesse período de isolamento. Tá legal? Bom, e aí uma coisa bem importante é preparar-se para esse momento, né, e aí o preparar-se individualmente, preparar o ambiente onde você estará, né? Então, procurar estar num ambiente calmo, tranquilo, né? Com poucas interrupções. A gente sabe que nessa fase o desafio também é controlar as interrupções do ambiente, né? Os barulhos externos, o cachorro que late, o vizinho que chama, o barulho da rua, o fone que cai, né? A gente tem uma série de interrupções que podem acontecer. E, claro, muitas delas a gente não terá controle. Vejam, hoje eu estou aqui falando com vocês e tem barulho na rua. Eu não consigo controlar isso, né? Mas é importante que a gente faça a nossa parte de uma escolha, de um bom lugar, de um bom momento e de recursos que estejam ali à mão, né? Que você não tenha que se ausentar, sair do campo de visão da pessoa no momento da demissão ou da contratação, né? Para resolver alguma coisa que você não fez anteriormente. Prepare-se. Essa é a dica, né? Prepare o seu ambiente, escolha o melhor local, o melhor momento, e aquilo que é incontrolável, né? A gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance e fazer o melhor que a gente pode. E, por último, a dica é também se interesse, né, pelo outro genuinamente, né? Quando a gente se interessa
pelo nosso colega, que a gente está ali anunciando um desligamento, ou quando a gente se interessa por aquele colaborador, aquele futuro colaborador que a gente está contratando, ele sente isso, né? Ele percebe isso. Então, por mais que sejam notícias boas ou notícias ruins, o interesse genuíno pelo indivíduo é o que vai ficar como mensagem principal daquele seu contato, tá? Então, o interesse genuíno é ter respeito no momento de demissão, né, ser claro, ser objetivo, ser cuidadoso, né, e ser profissional, sobretudo. Não é um momento de justificativas, não é um momento de dramatizações, né, a gente sabe que algumas pessoas têm por perfil essa dramatização no momento de uma má notícia, né, porque afinal todos estamos passando por um momento bastante complexo, né, então não é o momento, então a gente precisa ser profissional para entender isso, para isso estar no nosso radar, né, mapeado, para que a gente consiga lidar com isso caso aconteça. E no momento da contratação, a transparência, né, o profissionalismo, óbvio, né, tem que estar presente também, e sempre o retorno, né, quando eu digo retorno, é o retorno no sentido de dar o espaço para que a pessoa também conte como ela está se sentindo naquele momento, o quanto foi bom para ela ou não, né, aquela notícia que você está dando, e eu espero sempre que seja boa, né, porque no caso de uma contratação é sempre um presente. Então, deixe esse retorno acontecer. Crie um ambiente favorável para que a pessoa se sinta confortável de falar com você, né, de ser clara com você, de ser transparente e de começar uma relação que precisa ser uma relação de confiança, né. A relação de confiança, no momento da contratação, ela é essencial, que seja estabelecida, e nesse momento, que o nosso desafio é fazer gestão de pessoas à distância, é essa relação de confiança que vai te ajudar a manter todos esses tópicos que eu passei aqui nesse bate-papo ativos, vigilantes. Bom, eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, eu fico à disposição, é um prazer, né, falar sobre o meu grande amor, né, que são as pessoas, sobre o grande desafio que eu aceitei, então, há 17 anos, que é gerir gente. Gente que é de verdade, que tem sentimentos e que a gente precisa cuidar, né, principalmente em fases como essa, que todos nós estamos passando, e te convido, então, a se apaixonar por isso também. Vamos juntos, tá bom? Boa sorte, sucesso!